Boa noite, gente. Em edição especial aqui, estamos tratando do assunto Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que acabou indo embora aos 82 anos. Uma data pouco não, muito triste para toda a coletividade brasileira e para o mundo. Meu amigo, eu e meu amigo Itamar Assunção, nós vamos falar sobre isso agora aqui, entendeu? E são 19 horas e 14 minutos do dia 29 de 12 de 2022. Um abraço, meu amigo Itamar. Como é que tá? Pois é, Douglas, boa noite aí. Boa noite ao Márcio, que chegará daqui a pouco, né? Pois é, né, rapaz? Acho que é um dia triste, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É. O mundo do esporte como um todo, está todo mundo chorando, a gente está vendo notícias do mundo inteiro lamentando, chorando. É um ícone, né? Eu acho que, não sei quem pode falar assim, mas eu acho que o Pelé no futebol ele é insuperável. Acho que os números dele são coisas, a maioria são imbatíveis. A quantidade de gols pelo mesmo time. E tem mais de 1.000 gols pelo Santos. É algo assim do outro mundo. É uma coisa forte. O Itamar, é até um pouco chato a gente ficar falando sobre isso, mas ele tirou um time que era do interior do estado de São Paulo e trouxe ele para os grandes times do futebol brasileiro, que é o Santos, né, cara? Porque o Santos, antes do Pelé, não existia. E ele tirou esse time do anonimato e passou a colocar ele como o maior time do mundo, né, velho? Então, hoje o Santos só é o Santos por causa do Pelé, né? Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Mundiais de Clubes, né? Assim como o Pelé. Agora... Depois ganhou mais uma Libertadores e ganhou mais um Mundial de Clubes. Então, na verdade, não, são 2, né? O Mundial de Clubes não ganhou mais, não. Ganhou mais uma Libertadores. Na época lá. Mas se a gente precisa for olhar, eu acho que o Santos é o único time do interior do Brasil que é grande, né? Eu falo assim, que não está localizado na capital, né? Fala, Marlon. E aí, fala, grande. Pois é, né, gente? Hoje é um dia muito triste, né? Afinal. Excepcionalmente, né, gente? Uma coisa que já estava meio que prevista, mas fazer o quê? É a vida. Será que até os deuses morrem? Olha, boa pergunta. Pois é. Isso é filosófico. Deus aí, para quem acredita, ele onipresente, né? Onisciente. Ele é. Pois é. Não nasceu, ele é. Algo que a gente não consegue nem tem até uma imagem. Pois é. E aí tem interessante, né? Que o Pelé, além de ser jogador, o cara já foi ator, já foi cantor, né? Impressionante. E personagem de história e personagem de HQs, né? Como o Pelézinho. O Pelé é o jogador do mundo que expulsou um juiz. Eu estava voltando ali agora, escutando a CBN, aí um cara que fez uma das biografias dele disse que estava conversando e falou o seguinte, que ele foi expulso, um jogo em um lugar aí, foi expulso, ele está lá tirando a chuteira, chegou alguém, volta, o pessoal fala, o que aconteceu? Uai, bicho, ele falou, o juiz me expulsou, o pessoal falou, não, nós trocamos o juiz, agora o bandeirinha é o juiz e você vai voltar. A torcida está exigindo. Aí ele foi, calçou a chuteira e voltou para jogar. Ai. Tem a história que parou uma guerra, né, se eu não me engano, foi o Congo. Sabe? Se o Pelé vier aqui, a gente para a guerra. Aí eles pararam a guerra durante o jogo, depois a guerra voltou, mas parou a guerra. Você sabe, você sabe que tem um filme que o Pelé contracena com o Sylvester Stallone que tem a ver com a questão da guerra, né? Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória. De 1981, com Sylvester Stallone. Deixa eu ver aqui, tem outro aqui, peraí. Sylvester Stallone, Bob Moore. Isso. Olha, Bob Moore. E o... Como é que é o nome dele? Ardiles. Também participou do filme, você acredita? Meu pai falava demais sobre esse filme, cara. Falava muito. O cara foi de tudo. Ele contracenou com os Trapalhões também, no caso, não me parece que era Pelé e o Rei do Futebol. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né? E quando você passa ali pela Fernão Dias, né? Quando você passa em frente à cidade de Nascimento, que é Três Corações, do lado direito, a cidade fica do lado esquerdo, assim, mas do lado direito tem uma
gigante estátua dele, assim, muito bonita a estátua. Eu acho que até o Alexandre mandou aqui até aqui no WhatsApp. Deixa eu até ver aqui se eu consigo até. Deixa eu ver se consigo. Marlos. Oi, pode falar. Estava até fazendo aqui assim, estudando a biografia do Pelé aqui antes de fazer o programa. O Pelé teve um que jogou no Clube Atlético Mineiro, né? Sim, ué. O pai dele é Dondinho, né? Dondinho jogou inclusive ele partidas. Numa matéria da Placar, né? Parece que o Pelé ele jogou, se não me engano, uma temporada só, não foi, Marcos? Uma temporada só, realmente. Tentando achar aqui, e o seguinte, nós também perdemos o Jair Bala também, né, Itamar? Jair Bala, pois é, jogador assim. Foi o maior craque do América. Eu não sabia, né? Ele jogou em vários times aí pelo Brasil, né? Jogou só em Timar. Jogou no E ele substituiu o Pelé, né? Flamengo também jogou, parece? Jogou no Flamengo. Depois do gol 1000, quem entrou depois que o Pelé fez o gol 1000, né? Contra lá o Vasco lá. Quem substituiu, entrou no lugar do Pelé, foi o Jair Bala, pra você ver que honra. Exatamente. Jair Bala. E eu estava escutando ali na CBL também que o gol 1000 do Pelé demorou a sair, né? E os goleiros que tiveram a oportunidade de tomar o gol 1000 do Pelé ficaram tristes, porque todos queriam. Às vezes o goleiro não quer tomar gol, mas todo mundo queria tomar o milésimo do Pelé. E acabou que foi lá. No caso, o goleiro era o Andrada, não é isso? Acho que é o Andrada. Isso. Andrada, não é isso? E é engraçado você falar isso aí, que o Andrada é de Rosário Central, né? De Rosário, quer dizer, né? Jogou no Rosário Central. Olha, você vê. E é engraçado ele falar isso, porque ele não queria tomar o gol, né? Pois é. Argentino, né? Tomar o gol. Andrada. 19 de novembro de 1969. Isso mesmo. Eduardo Pato Andrada. Jogou no Rosário Central. De 60 a 69. Acho que eu vou Douglas, acho que eu te mandar no seu WhatsApp aqui, aí depois, se for o caso, vou te mandar copiar aqui, ó. Aqui, eu vou te mandar aí se por acaso você... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Aqui, ó, a foto é essa aqui, ó. Aí, ó. Mandei para você agora. E enquanto prepara a foto aí, tem uma entrevista interessante do Pelé, em 99, na revista Placar, na qual ele fala que da infância ele torcia para o Atlético. O pai dele, né, o senhor Dondinho, chegou a jogar no Galo. Isso. Aí ele fala que até então ele torcia para o Galo. Galão da massa. Aí. Sim, pois é. Aí, aqui, Andrada quase defendeu o pênalti no 1000º gol. Sim. Agora a pergunta que eu faço. Isso mesmo. Aquilo tinha sido combinado ou não? A questão do Andrada. Não, eu acho que não. Acho que não, né? Ele até pulou na bola lá, sei lá. Ô, Márcio, tanto que ele fica puto na hora de tomar o gol. Ele queria ter pegado. Mas e talvez hoje, né, até quando ele viveu, acho que já faleceu, para ele foi muito mais interessante ter tomado o gol. Vai ser relembrado aí pro resto da história do mundo aí. Ele foi o cara que tomou. Se ele tivesse defendido, ele não ia ter ficado famoso. Tanto que o Pelé teve 4 gols para fazer o 1000º que não fez. A gente nem sabe o nome dos goleiros que atuaram nesses jogos. De repente os caras fecharam o gol e tal. A gente vai lembrar sempre do Andrada, né? Tomou o 1000º gol do Pelé. E só para lembrar da questão, né? O time do Pelé da Copa da Taça Brasil, né? Que enfrentou o Cruzeiro, que foi jogos memoráveis, né? Você sabe que muito dessa... Márcio, você sabe muito que dessa coisa de premiação que a CBF fez,
Falar que o Pelé não tinha título brasileiro, muito dessa coisa vem desses títulos de Taça Brasil, né? Não existia o Campeonato Brasileiro na época, né? Sim. Então, para dar um título brasileiro, aí eu fico pensando aqui uma coisa. Eu vou causar uma polêmicazinha aqui, vou pôr uma pimentinha aqui no caso seguinte. Eu acho o seguinte: como é que você consegue chamar um torneio de Taça Brasil, de Campeonato Brasileiro, sabendo que não tinha todos os clubes, enquanto o Campeonato Brasileiro de 71 tinha a maioria? Meio complicado, né? Eu acho que deveria continuar com o mesmo nome, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro. Também acho, não é... Sim. Tanto que as músicas, as formas que tinha falar, o Galo, tanto que o pessoal falou, 50 anos que o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o primeiro, depois não ganhou mais, tal. Sei lá, eu acho que ficou meio assim, meio um negócio meio vazio. Palmeiras foi campeão 2 vezes, brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Isso, porque é o seguinte, fica meio estranho, porque esse negócio foi de unificar título, não sei o quê. Para mim, tinha que ser o torneio oficial. É Campeonato Brasileiro, é brasileiro mesmo. Campeonato Nacional, é Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com Taça Brasil. É totalmente diferente. Da mesma forma, teve o torneio Roberto Gomes Pedrosa, lá o Robertão, né? Aí teve Taça de Prata, não sei mais o quê. Então, assim, eu acho que não devia, para mim, tem que contar a partir de agora. Taça Brasil não é Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que a Copa dos Campeões também não é Campeonato Brasileiro. Com certeza. Porque eu tô vendo o Galo quer transformar aí também, né? Eu também não concordo com isso. Meio estranho, sabe? Assim, jogar com 3, 4 equipes. Mas na época era assim. Pois é, cara. Aí você fica os cruzeirenses tentando tirar onda, porque também eles também enfrentavam uns times também muito estranhos também, viu? Na Taça Brasil. Não foi só o Galo, não, viu? Mas aqui nós vamos falar sobre o Pelé primeiro, para depois... Claro, lógico. A gente falar porque eu falei na verdade do Pelé por causa do jogo justamente que ele enfrentou o Cruzeiro em 66. Era mais nessa questão. Isso foi 2 jogaços, né? 3-2 e 6-2 lá. E é engraçado você falar isso, Márcio, que tem uma crônica do Nelson Rodrigues em que ele fala que ele foi a um jogo América e Santos e o Pelé fez 3 gols. Ele estava com 16 anos. 16 anos. E ele falando assim, eu acho que eu acabei de ver um cara sobrenatural jogar bola. Fazer 3 gols numa partida só. Ficou 5-2 pro Santos. O Pelé fez 3 gols contra o América. E ele falando assim que ele não tinha visto um sujeito fazer tanto gol assim. E a partir do mito Pelé se construiu muita coisa. Vai desde o futebol até o social, por exemplo. Tem um rapaz aqui que me pede de casa que a gente chama de Pelé. A gente não sabe o nome dele. Sei. Ele tem um apelido de Pelé. A gente não sabe o nome dele. É muito estranho isso, cara. Então, assim, eu tô tentando lembrar. Tinha um jogador, não sei se da seleção africana, que chamava Adib Pelé. Não tem uma coisa assim? Abdi Pelé. Abdi Pelé. Que era da Costa do Marfim. Costa do Marfim? Pois é. Pra você ver o tanto que o nome... E é engraçado. Tem muitos jogadores aí, por exemplo, dessas seleções, por exemplo, sul-americanas, tem nomes aí, para Falcão, Garcia. Isso. Então assim... Não vamos comparar, não, mas tem o Patrick também, né? Patrick? Tem mais Patrick. Mas é que, sem brincadeira aqui, falando de coisa séria, a partir dessa coisa do mito do 10, se construiu que todo time tinha que ter um 10. Até hoje se fala isso, né? Falta o 10, falta o 10, falta o 10, falta o 10. O 10, realmente o 10 do Pelé realmente consagrou, praticamente influenciou todas as seleções do mundo. Essa construção do mito do camisa 10 se deve muito ao Pelé, né? Sim. Né, Itamar? O Neymar falou isso no post do Neymar, e falou assim, até o Pelé o 10 era um número. Depois do Pelé, o 10 transformou no maior número de todos, assim, no futebol. E
Eu gostei da charge do Duque. O Duque falou o seguinte: olha, hoje faleceu, né, não está mais entre nós, o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé não, o Pelé é imortal, ele é eterno. Isso é verdade. E não é à toa que nos tem corações aí de todos. Achei interessante. O Duque, né, o chargista aí, mineiro. Achei legal. E o documentário Pelé Eterno é maravilhoso, viu? Recomendo vocês assistirem, viu? O Marlos, você acha que o Pelé, infelizmente, até por uma coisa que ele não queria, mas colocaram no colo dele essa coisa da democracia racial que existe no Brasil? Pois é, né? Porque ele teve dois casamentos com duas pessoas que não eram da cor dele, de pessoas brancas. Ele criou isso para ele, tanto que ele falava em terceira pessoa, que era uma coisa meio louca, né? O Pelé fez isso, Pelé fez aquilo. Verdade. E o que o Itamar falou é bem sucinto, né? Que morreu o Edson, o Pelé é eterno, né? Então a gente tem que fazer essa... Pelé, para mim, é assim, Pelé é eterno. Acho que o documentário já fala tudo, né? Pelé é eterno. Eu acho que a gente tem que fazer essa associação do ídolo e não, da claro, pessoa. claro. É isso que eu até falar aqui, é o seguinte. Pelé como jogador inquestionável. Inquestionável, não tenha dúvida em relação a isso. Agora, como pessoa, infelizmente... Né? Pois é. Eu só acho que o Brasil, às vezes, é muito ingrato com seus ídolos, né? Sim. Principalmente, não vou dizer que o Pelé, porque o Pelé está acima deles todos. Na construção da personalidade da sociedade brasileira, ele está muito ativo. Porque se não fosse ele, a gente não estaria usando as expressões dentro das 4 linhas, zona do agrião, faltou o 10, como fala o nosso amigo da seleção do Senegal aí, né? O Marcos Uchoa, acho que ele tem 116 carimbos de países diferentes lá no passaporte dele. Ele falou que em muitos lugares, quando não está entendendo, assim, na hora que ele fala Pelé, a pessoa fala Brasil. Sim, é como se fosse um salvo-conduto na hora que fala Pelé em muitos lugares. Não, muitos fala países. Pelé... Galera, não, peraí, vamos conversar. E, pô, ele falou que o Pelé já tirando de muitas enrascadas por aí. Que ele falou que às vezes vai em algum lugar, o povo não sabe se ele é foto, se tu é, né? E aí ele fala, o Pelé e tal. E fala, não, o pessoal... Não é à toa que o pessoal uma vez chegou a falar dessa questão de popularidade. Quem era mais popular? Se era o Papa João Paulo ou se era o Pelé? Sei lá. Bom, eu acho que esse programa teve essa relevância de fazer ele urgente hoje por causa desse nome que é o Pelé, né? E a gente gosta de esporte porque muitas das coisas que a gente viveu na vida da gente, principalmente no futebol, foi por causa dele, né? Exato. A construção dos mitos futebolísticos dentro da sociedade brasileira se deve muito a ele. Até mesmo dentro da política, né? Só para lembrar, já que você tocou em assunto da política, Pelé foi ministro dos esportes do governo Fernando Henrique. Isso mesmo. Inclusive, meu caro Douglas, meu caro Itamar, eu lembro na época, meu irmão, né, que formou educação física, a educação física deu um up assim, fora do normal. Com o Pelé no comando, olha que legal. Sim. Eu até lembro na época do meu irmão até comentando. Os cursos de educação física, assim, bombaram de uma forma, assim, impressionante. Eu trouxe até a placar, né? Que tá aqui. Essa de que ano? Aquela de 70, né? Que eu trouxe. Isso aí é uma relíquia, hein? Entendeu? Então, assim... Placar que é do Grupo Abril, não é isso? Isso, Grupo Abril. Aí ele, ó. Olha isso, gente. Eita! Ele segurando a taça Jules Rimet. Então, assim,
Vai ser engraçado agora, né? De um lado do céu vai estar o Maradona, do outro lado do céu vai estar o Pelé. Vai ser bem. Pois é. Vai ser Não, bem o problema é o seguinte, eu infelizmente, tem certas coisas que às vezes, cara, não vale nem a pena. Eu tava acompanhando lá, entrei lá no ESPN, lá, tava vendo uns comentários, alguns comentários racistas, idiotas, sabe? Ah, não, mano. Nem fala, nem vale a pena, sabe? Aí fui eu falando bobagem, vamos lá. Marilene de Souza, boa noite. Maria Ângela Santos, também boa noite. Márcio Santos, boa noite. Minha cunhadinha Rita, boa noite. Minha irmã também que passou ali também, boa noite. Boa noite. Essa semana faleceu Jair Bala, que jogou com Pelé no Santos. Inclusive, isso mesmo. Contra o Vasco no milésimo gol. Vou contar outra coisa aqui, gente, que está passando meio desapercebido. Aquele jogo de 79, em que o Galo jogou contra o Flamengo, naquelas vítimas da enchente do Arruda, o Pelé jogou esse jogo. Ah, é? Pelo Galo? Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. E ali que se construiu a rivalidade entre Flamengo e Galo, né? Porque parece que os jogadores do Flamengo não trataram o jogo de uma forma elegante. Pois é. E o Pelé participou desse jogo, foi só no primeiro tempo, se não me engano, né? Tanto que jogaram Pelé e Zico junto, né? Nossa, seria um sonho, hein, pessoal? Então, assim... O Luiz está deixando aqui boa noite para nós. Essa parte do Márcio Santos é interessante, hein? Qual? Que quase defendeu o pênalti. O Pelé ter escolhido fazer o gol do Maracanã. Parece que teve um milésimo gol da Paraíba, tem gente que conta essa história, não sei como que foi. Poderia ter feito aqui no Mineirão, parece que não aconteceu. Acabou sendo no Maracanã. Será que é questão de jogos oficiais? Era para ter sido na Fonte Nova, na Bahia, contra o Bahia. Aí o Beck do Bahia tirou a bola em cima da linha. Era para ser o milésimo gol ali. Aí foi até nessa Taça Brasil, se não me engano, que o Pelé foi jogar contra o Vasco, né? E aí que sai o milésimo gol. A construção. E tem até a frase famosa, né? Vamos cuidar das nossas criancinhas, né? Sim. Dedicou às crianças. Isso, que o Pelé tinha visto uma criança de, se não me engano, 8 ou 7 anos, pedindo esmola perto do hotel do Santos, né? E o Pelé nunca tinha visto aquilo. E ele falou, vamos cuidar das nossas criancinhas, porque eles são o futuro do Brasil. Isso é verdade. E depois disso, cara, ele até falou uma outra frase polêmica que o brasileiro não sabia votar, né? Esse é atribuído a isso a ele mesmo. Então, assim... E só um detalhezinho, meu caro Douglas, acabei de ver uma informação aqui, que acho até relevante, que é essa aqui, ó. Pelé foi o primeiro negro a assumir um ministério no governo. Ele abriu os caminhos para os negros. Pois é, eu estou lendo aqui a matéria aqui do Santa Portal. Aí está falando justamente na época, né, que assumiu como ministro dos esportes, no caso, né? Ele criou a famosa Lei Pelé, que alterou uma série de leis esportivas, né? Gente, a Lei Pelé, gente, é um nome dado por ele. Que aí caiu polêmica. Essa coisa da... O fim do passe da Lei dos clubes, Pelé né? Também, mano. Essa coisa da Lei Pelé também se deve muito a ele, né? Sim. O problema é que teve uma certa polêmica em relação a essa questão do passe dos clubes, né? Dos jogadores. E é importante lembrar que a mãe dele é viva, né? A mãe dele que completou 100 anos tem pouco tempo. E a mãe dele é mesmo? Não sabia. Ele está viva? Olha, então, pelo menos tem alguém ainda que está... Completou, né? Completou 100 anos tem pouco tempo. Sabe o que eu estou lendo aqui a respeito da questão dessa famosa Lei Pelé, falando assim, a lei também determinou profissionalização com obrigatoriedade de transformação dos clubes em empresas. Olha,
criou verbas para o esporte olímpico e paralímpico. Então, nisso aí o Pelé foi muito inteligente nessa questão, né? Das verbas para o esporte olímpico e paralímpico. Causou polêmica também, né? Porque acabou tirando do clube de futebol todas as decisões sobre a carreira do futebolista e indiretamente o transferiu para o empresário privado. Aí que está o problema, né? Aí ele criticou isso em 2014. Antes o jogador ficava 5, 10 anos jogando no mesmo clube. Hoje não é mais assim. Muito empresário leva o jogador para a Ásia, Rússia e esquece ele lá. Faz o que quiser. Então tem essa parte ruim que o clube não é mais dono do jogador, o empresário é que manda. Esse é o problema da Lei Pelé, né? O problema da Lei Pelé é que ela foi regulamentada numa época em que o Pelé ainda tinha passes de jogadores ainda, né? Então isso entrou meio que em contradição também. Por que o cara entra com uma lei em que ele é beneficiado, né? Aí pegou mal até dele, né? Eu até acho que o Pelé, assim, tem seus problemas e tudo, até familiares, por causa de um reconhecimento de uma filha que ele teve. Acabou que o Márcio Santos acabou de citar aqui, inclusive. Só pegando isso aí, os filhos, né, os netos dele, da filha que não foi reconhecida, eles visitaram o Pelé ontem. Sim. E era um sonho da mãe, né? Isso aí é interessante registrar que eles visitaram o Pelé ontem, no caso. Foi um dia mostraram muita união nesse momento, né? Porque deixar as divergências de lado, né? Porque nesse momento, né? Você esquece. É engraçado, assim, né? A construção do mito igual Pelé, que num país igual o nosso, que coloca cidadãos... pessoas igual eu, cidadãos, como eu e o Itamar em segunda categoria, né? E ver como um sujeito como o Pelé transcendeu essa coisa da raça, né? O maior do mundo é negro. Sim. Então, assim, eu acho que é até difícil de alguns falar sobre isso, porque não entendem bem a função do Pelé para o Brasil, né? Porque o Brasil não existia antes do Pelé. O Brasil era só exportador de café só, né? E olha lá, né? De café e de cana-de-açúcar, né? Sim. De repente ele ganha 3 Copas do Mundo. Não sozinho, claro. Mas ele foi protagonista das 3, mas jogou muito, né? Principalmente a de 70 lá. Sim. E aí, às vezes, vem... E aí vem aquelas comparações. Quem foi melhor, Maradona ou Pelé? Eu comparo a Maradona, sinceramente, eu comparo a Maradona igual o Garrincha. O Garrincha Maradona ganhou uma Copa só, não foi? Foi uma Copa só que Maradona ganhou, 86? 86. Não. 78, 76. Eu acho que ele estava no banco. Estava no banco? Não, 78. Ele estava no banco, 78, então, né? Tá. Como é que é? Mas o 78 que é Douglas. É porque em 78 ele era de menor, ele não podia estar no banco. Interessante isso. Ele já era bom de bola, eu lembro, parece que ele foi escalado depois. Não, é porque é o seguinte, a Copa de 78 ele não pôde ir porque ele era de menor. E tinha um problema que... Com a ditadura. Com a ditadura também, ele só pôde jogar depois de 79. Aí ele ganha o Mundial de Júniors contra a União Soviética. 2-1, um gol dele e o outro do Burro Thiago, se não me engano. Burro Thiago. Então, assim... O time Valdano estava jogando aí nesse time, não, né? Deixa eu ver aqui. Valdano? Tá. Porque o Valdano se transfere em 83 para o Real Madrid. Ele era do Independente. Mas o time da Argentina de 78 tinha muito cara bom também, né? Então, assim, dispensa comentários também, porque... Quando a Argentina foi campeã, eu até falei no outro programa, assim, o Messi é o maior jogador do planeta. Mas e o Pelé? O Pelé não era desse planeta, né? O Pelé era o extraterrestre, ele veio
do universo inteiro. Então, o Messi é o maior do planeta, porque o Pelé vem de outro lugar. O Pelé é universal, é uma coisa que não tem explicação. Dentro das quatro linhas ali, insuperável. Toma cuidado com esse negócio do Messi aí, porque o Marcos defende o Cristiano Ronaldo com unhas e dentes, viu? Depois dessa Copa aí, eu acho que acabou a discussão, né? Será? Entre Messi e Cristiano Ronaldo, acho que acabou. Não sei não, viu? Não sei não. Será? Andou postando uns negócios meio estranhos aí, tentando desmerecer. Sei lá o quê. O Cristiano Ronaldo também é mito, né? Mas o Messi agora, acho que ele superou. Para mim, eu sou argentino, o Messi superou até o Maradona. Esse João aí é o nosso amigo português? Não, né? João SF? Não, né? Não, esse aqui é o João, aquele que nós fizemos é aquela coisa do repórter lá em Portugal. Ele é meio português, ele é português? Tá. Ele é brasileiro. Assim. Aqui, saudações. Pelé foi o primeiro expoente do soft power brasileiro. Ajudou a colocar o nosso país no mapa mundi. Verdade. Isso mesmo. Verdade. É isso aí. Certíssimo. Agora, uma coisa interessante, né, gente? O Pelé só jogou no único clube fora, que foi o Cosmos. Mas você sabe que foi para lá porque estava meio ruim de dinheiro, né? Por quê? Situação econômica. Ele não ganhou muito dinheiro como jogador de futebol, não, mano. O jogador, na época do Pelé, não ganhava muito dinheiro. Não ganhava muito, não. Imagina também. Não ganhava mesmo, não. Essa galera dessa época aí, dizem que o Pelé ganhou muito dinheiro do Cosmos pra cá, né? Parece que não sei se ganhou tanto antes. Assim. E é engraçado, cara, que dos jogadores que foram jogar no exterior, se for olhar da época de 50 para cá, tem muito poucos, né? Você pode contar no dedo da mão aí, um ou outro. O Amarildo, que poderia estar no Botafogo, já era do Milan, que jogou a Copa de 62. No lugar do Pelé, né? No lugar do Pelé. Tanto que se chama de Amarildo ou Possesso, né? E teve deixa eu lembrar aqui. É estranho. Teve o Dirceu em 78. Foi o primeiro jogador, depois de muito tempo, a estar fora do Brasil, ser convocado, né? Esse Dirceu não é o Lopes, não, né? Outro, né? Não, é outro Dirceu. Um ponto esquerda que era do Vasco. Até morreu de carro, de acidente de carro. Então, assim, é engraçado a gente ficar falando aqui do Pelé ali, que tem tanta coisa sobre ele e a gente não sabe nem metade das coisas, né? Que a vida do Pelé é muito rica, né? Uhum. E você sabe que ele fala que o gol mais bonito dele, na opinião dele, não foi gravado. Não foi gravado. Parece que foi no jogo em São Paulo. Ele fala assim, o meu gol mais bonito, ele não foi gravado. Não sei se ele já apelou lá a galera umas 4 ou 5 vezes. E aquele gol na Copa de 70, né, que ele tentou fazer em cima do Mazurkiewicz, né, que aquela bola passou perto. Eu não sei se vocês já viram aquele Pelé eterno ou Pelé... Foi o Mazurkiewicz ou o Cico Negro? Não, Mazurkiewicz, né? Mazurkiewicz. Cico Negro era lateral direito. Lateral esquerdo. Tá. Entendi. Esse gol eu que ele fez... o Pelé eterno. Esse gol que ele fez aí, Marlos, é aquele gol que ele não conseguiu fazer, foi contra o Uruguai. Uruguai, isso mesmo. Foi 3-1, se não me engano? Gol de meio de campo, né? Isso, ele tentou fazer um gol de meio de campo. É verdade, aquele gol lá que tentou no meio de campo. E tem aquela jogada que ele pulou a bola também. Aí ele pegou a bola do outro lado, chutou a bola, raspou assim, atrás. Obviamente, não foi gol, são lances memoráveis, né? Estão em todos os anais da história. Esse lance do meio de campo e esse drible aí são maravilhosos, né? E olha que não foi gol, pra você ver. O cara era tão gênio que os lances icônicos do mundo do futebol, dele até os que não foram gols. Muito louco, velho. Uhum. É até louco a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tá vendo esse menino do Palmeiras despontar aí e já tem gente Hendrick, achando que ele é o novo Pelé, né? O Hendrick. Já tem nego achando que ele é o novo Pelé.
Novo Pelé, gente. Vamos com calma aí, porque. Vamos com calma aí, porque senão daqui a pouco. Falaram isso pro Neymar também. Falaram isso para Alexandre Pato também, viu? Falaram, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Quando o Neymar explodiu pro mundo aí e tal, e até agora não. E provavelmente não dá tempo mais, porque já tá com 30 anos. O pessoal falou que o Alexandre Pato era craque. Ele surgiu o povo estourando lá no Inter, né? Sim. Aos 18 anos, o Reinaldo, que foi um grande centroavante, muita gente acha que ele poderia chegar perto do Pelé, que eu acho até exagero, mas vale. Nações, e aí? Eu acho que... Tá com visita aí, né, Itamar? Chegou aqui, atleticano aqui. Tá, alguém acha aqui que Opa! Alguém acha aqui que o Reinaldo poderia chegar perto do Pelé? Olha, sei lá, cara, perto do Pelé. Tem gente que fala isso, mas eu acho que não sei. O Reinaldo era muito habilidoso, né? Chegando no nível do Pelé. Assim, eu fico imaginando o seguinte: se não fosse pelas contusões, né? Pelos açougueiros, né? Né? Eu acho que o Reinaldo poderia jogar com mais um tempo aí. Não sei, viu? Acho difícil. E parou muito cedo, acho que foi com 28 anos, cara. Tem jogador que estoura pro mundo com 28. O cara parou com 28. Mas ué. É porque desses jogadores, o único que o Pelé teve de felicidade de jogar foi a contusão, né? Uhum. Jogou contusão. Na Copa de 70. A prateleira do Pelé é muito alta. Ninguém chegou perto, não. Não dá nem para pensar em chegar perto. Os números são números... Não tem lógica os números, não. Ele ganhou 6 Taça Brasil, que foi no Santos, depois virou Campeonato Brasileiro, ganhou 2 Libertadores, ganhou 3 em São Paulo. 2 mundiais, sabe? não? 2 mundiais e 2 Libertadores. Um foi contra o Benfica, o outro foi contra o Milan, é isso? Eu não sei os Mundial, acho que um era o Benfica, o outro, tô na dúvida se foi o Milan ou o Barcelona, agora tô na dúvida aqui agora. Aqui, mas achei outra revista aqui, ó. Olha isso, hein? Nossa, dá para traduzir, por favor? Ah, não, tá escrito aqui. Gazeta do Estado. Essa aqui é de Gazeta... São Paulo. Tá. Eu achei que era... Na hora que eu vi escrito aqui, eu falei, que é isso? Olha isso, gente. Olha isso. Isso é relíquia, hein? Guarda isso aí, Douglas. Isso é relíquia. Isso aí vale muito, hein, filho? Guarda que você ganha um dinheirinho com isso aí. Que ano que é, Douglas? 1962. Olha isso, gente. É isso. Isso aí é... Colecionador fica bobo com isso. O quê? Eu quero isso pra mim? Ah, eu quero. Aqui, ó. Jogadores do Brasil. Vou mostrar aqui. Remexendo o baú com Douglas Rocha. Isso aí. Teu ouvinte aí, acho que o nome dele é Hudson, ele falou que tá gostando do programa, principalmente das relíquias. Se ele gostou da placar de 70, ele vai amar essa aí, ó, de 62, pô. Uhum. Mas essa aqui é... Aqui o Pelé, aqui, ó. Considerado o melhor jogador do mundo, desfruta de invejar prestígio em todos os cantos do mundo. Nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. Mede 1,71 m de altura, pesa 72 quilos. Maior artilheiro da seleção de todos os tempos, sendo internacionalmente desde 1957, começou no noroeste de Bauru, se consagrando-se no Santos Futebol Clube, campeão em 58 e 62 no Chile. E 70. 70. Apesar que em 62 ele machucou no primeiro jogo contra o México, né? Não jogou mais depois disso, não. Aí não jogou mais depois desses jogos. Então seria... Eu estava escutando da CBN, um dos biógrafos dele, o cara mora até em Santos. E aí o cara estava conversando com o Pelé e tal, aí a esposa desse rapaz estava grávida. Aí o Pelé pegou uma camisa e escreveu, isso aí é pro futuro santista. Só que o cara era São Paulino. Entendeu? Aí o menino nasceu, não falou nada pro menino, fez o menino virar São Paulino, mas ele contou, falou assim, olha, você tem uma camisa autografada pelo Pelé, mas eu não te dei pra você não virar santista. Ele falou, pô, pai, agora não tem jeito mais, porque eu sou São Paulino.
Mas aí parece que eles deram a camisa para alguém, alguma coisa assim. Eu tava escutando a CBN, tava vindo ali agora, achei interessante a história. O cara tinha a camisa autografada do Pelé, mas por não se tornar santista, né? E continuar como São Paulino, ele não deu pro filho, ele deixou guardado. O Márcio Santos está falando aí, os jogos foram contra Uruguai e Tchecoslováquia, é isso mesmo. Uhum. Viu, Márcio? Olha. Em todos os jogos, quase em todos os jogos, o Brasil saiu perdendo na Copa de 70, né? Menos contra o jogo da Inglaterra, né? Pois é. Aqui tem uma foto muito bonita do Ivan, que acho que está mostrando, acho que o Pelé e o Maradona. Acho a foto muito bonita, por sinal. Ó. Não sei se dá para ver aqui. Ó. Os dois, lá no céu, né? É bonito assim. Eu vi isso aí. Difícil. Eu tô tentando pôr aquela lá, Marlon, mas eu não tô conseguindo. Tô conseguindo, não? Aquela lá do Três Corações, né? O Alexandre que mandou aqui. Eu acho que assim. Aí, ó, Benfica e Milan. Eu tava aí, ó, o Márcio Santos confirmou. O Mundial foi jogado contra o Benfica e o Milan, isso mesmo. Será que o Benfica era o de Eusébio? Isso, era o de Eusébio. E o Milan era o time do Mazzola, né? Mazzola que foi jogador, né? Foi jogador do Palmeiras, jogou no Santos também depois. Mas depois ele naturalizou italiano, né? Aí ele vive até hoje na Itália, né? Altafine, José Altafine. A gente pode se dizer assim, gente, que a gente acabou de perder um dos maiores ícones do futebol brasileiro? Ou o maior de todos? Com toda certeza. Perdeu o maior futebol. Perdeu o maior jogador de futebol da história, insuperável. Eu acho que ninguém chega perto do Pelé, não, gente. Os números dele são coisas do outro mundo, coisa que não dá para explicar. Imagina 1.200 e tantos gols, velho, em futebol de campo, isso é muito difícil. Os títulos que ele ganhou, o número de gols que ele tem pelo Santos, imagina, acho que ninguém vai chegar nem perto. Ele é gol pra cacete, é mais de 1.000 gols, velho. Olha o que o Paulo César Machado Feitosa escreveu embaixo. Olha que legal, olha que bonito. Santos Dumont e Pelé, 2 mineiros. Um deu asas à estrutura de asa e motor. O outro deu asas à bola e nossos sonhos e vitórias. Isso mesmo. Parabéns. Muito obrigado. A terrinha nossa aqui tem muita gente boa aqui, velho. Imagina o cara inventar um avião. Essa questão lá dos irmãos Wright, né? Mas na verdade isso foi tentativa de diminuir um pouco o Santos Dumont. Os irmãos Wright, quando eles começaram a fazer algo, o Santos Dumont já estava bem acima, né? Para a prateleira de cima. E aí do Pelé, que criou o futebol. É muito louco. Minas Gerais tem que ter orgulho de dar assim daqui. Né? Inclusive, se eu não me engano, o Drummond tem uma parte do poema que ele fala do Pelé. Agora não sei qual que é o poema aqui agora. Outro poeta que nasceu em Itabirito, né? Carlos Drummond de Andrade. Itabira. Itabirito foi o Tere Santana. Mas é outro também que é muito importante para nós também, né? Ô, gente, é assim, é até chato a gente estar recordando do Pelé no momento desse em que o futebol brasileiro está tão mal das pernas, né? Ou então tão mal conjugado dentro de campo. Inclusive, eu falar que o próximo técnico poderia ser o Zidane, sabe? Eu vi hoje até que o italiano lá, o Ancelotti, parece que ele recusou a oferta, não sei. E o Zidane, seria uma boa? Eu continuo com a minha opinião. Eu não sei se não sei se está na hora da gente ter um técnico estrangeiro, não, sabe? O pai do futebol, será que nós estamos precisando de um técnico estrangeiro? Eu já falei que em relação ao brasileiro, para mim é só Fernando Diniz. E talvez o Cuca. Fora isso, não. Tá novo, né? Fernando Diniz é um cara novo, com ideias boas aí, talvez. Tá, o Cuca também, não sei. É porque, Itamar, não sei se você observou, mas observa, por exemplo, nós tivemos técnico, por exemplo, no basquetebol masculino, no basquetebol feminino, no handebol masculino, handebol feminino. Seleção feminina. E a seleção feminina agora com a Pia, por exemplo. Eu acho que está na hora, seguinte, está na hora de a gente mudar um pouco essa mentalidade também.
buscar novos projetos, sabe? Uma nova formação, sabe? Sei lá, eu acho que na hora do técnico estrangeiro, mas que seja um técnico estrangeiro de qualidade. Que seja um Abel Ferreira, que seja talvez um Guardiola, que eu não sei se daria muito, se, por exemplo, teria condição para isso. Eu não sei, sabe? Para ser um brasileiro, teria que começar lá da base até chegar no profissional, entendeu? Um trabalho bom de categorias de base das próprias seleções. E outra coisa também que a gente tem que saber, a gente não sabe o que rola dentro dos bastidores da CBF. Será que o técnico ele tem uma autonomia de escolher quem ele quer, de fato? Ou tem alguns critérios que a gente não sabe que tem que ser olhados em conta? A gente não sabe. 8 anos de Gabriel Jesus, será que precisava disso? 8 anos? Sem nenhum gol, né? Pois é. O Treviso faz gol. Jogava bem no City, jogava bem no Arsenal, mas não faz gol na seleção? Me explica isso. É bem complicado. Vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Você acha que com a morte do Pelé morre muito do encantamento daquele futebol antigo que nós já tivemos? Futebol arte. Futebol arte? Morre um pouco disso também? Imagino que sim, apesar que eu vejo que tem alguns jogadores aí que são adeptos desse tipo de filosofia, né? Que é o futebol mais vibrante, vertical, moleque. Você vê que alguns jogadores na nossa própria seleção mesmo têm essa característica. Mas pode ser que sim. Eu acho o seguinte, eu acho que talvez vai até reviver, porque é a atenção que será dada para essa morte, vai ser uma coisa que está sendo já no mundo todo comentando, todos os países todos comentando, talvez muita gente vai começar a relembrar e de repente pode reviver, né, o tão celebrado futebol arte. Assim. Sei lá, eu acho que essa morte, a gente não tem a dimensão do que está sendo o falecimento do Edson Arantes do Nascimento. E até um detalhe, né? Eu considero, para mim, o futebol arte da seleção, para mim, 82 para mim. 82 realmente era um futebol, assim, lógico, não vivi essa época, tinha 6 anos, mas alguns jogos que eu acompanhei, sabe, nos próprios próprios canais da época, né? Era um futebol de dar gosto de ver. E não foi campeão, né? Por causa que o maldito Paulo Rossi fez 3 gols na gente lá no Sarriá. Aqui, eu tô falando era justamente por causa disso, ó, pra você ver. Em 58, Dida era o titular, Dida era meia esquerda. Julinho era do Palmeiras. Julinho Botelho? O Julinho Botelho, que era ponta direita. Aí eles saíram, entravam Garrincha e Pelé, e por imposição dos jogadores, Fiora só acordava na hora dos ruídos do gol. Isso é verdade. A mais pura verdade. O Aimoré Moreira, que pouco apitava, o time já estava montado. Aí está só corrigindo a questão do Dida. Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso, porque muito se fala até hoje da construção do futebol arte dentro do futebol brasileiro, que a gente fica muito perdido nisso, né? Por que a gente tem que ter um time de resultado, igual a Itália jogava, que era só questão do resultado, ou a gente tem que jogar bonito e ter o resultado? Esse é que é o problema. No meu ponto de vista, eu acho que o Pelé ele conseguiu aliar o futebol de resultado com o futebol bonito. Só que hoje em dia isso é praticamente impossível de se jogar por causa da questão tática e principalmente a questão física dos jogadores. O jogador hoje joga muito mais do que um jogador Olha isso aí, ó. Dos anos 70. Mais uma curiosidade do Paulo César aí. Isso, tinha isso mesmo. Tinha isso mesmo. O percurso corrido pelo jogador antigamente era 5, 6, hoje em dia passa de 10 quilômetros. As partidas estão mais dinâmicas. Você vê os caras correndo de um lado para o outro, parece que é até fácil, parece que é até rápido. Eu acho olha a final da Copa do Mundo. A França, em 3 minutos, empatou o jogo. Isso é muito louco, isso, que a gente pensar assim, sabe? Foi muito rápido. Acho que deu aquela emoção do outro mundo. Antigamente, eu acho que isso era. Os jogos eram mais, digamos, mais lentos, já que os jogadores percorriam menores distâncias. Menos percurso.
E o Pelé entrou nesse mito do grande jogador porque o futebol jogado, principalmente na década de 50 e 60, era muito lento. Eu não estou tirando o mérito do Pelé, não, gente, mas assim, As transições eram muito lentas? é muito lentas e assim, se você for olhar o jogo hoje, pega um jogo dos anos 60, por exemplo, e vê o jogo hoje, é completamente diferente. E é engraçado que na década de 60, o Pelé se machucou naquele jogo de Portugal em 66, e aí foi criado o cartão amarelo e vermelho, né? Porque os jogadores portugueses desceram o sarrafo nele. E na Copa seguinte, o futebol ganhou aquelas duas substituições, ganhou o cartão vermelho e ganhou o cartão amarelo. Entendi. Até nisso, o Pelé mudou um pouco do funcionamento do futebol. Você vê o tamanho da importância do sujeito, né? E essa coisa do esquema tático que os europeus tanto usam, 3-5-2, o 4-1-4-1, foi justamente para marcar o Pelé, né? Porque não existia essa coisa do esquema tático. Né? Todo mundo defendia. Olha que negócio massa, velho. Isso é show de bola demais, velho. Tipo o negócio da falta, né? Todo mundo agora fica deitado na barreira por causa do Ronaldinho Gaúcho, velho. Daqui anos a galera vai estar lembrando disso aí, ó. Eu acho isso massa. A gente tem que dar o devido valor para quem merece, né? Eu, como torcedor de futebol, eu só aprendi a gostar de futebol porque antes de mim nasceu o Pelé, né? E essa observação do Paulo aí é show de bola, hein? Concordo com ele. Verdade. É verdade. E aí é verdade. Nem o Pelé, né, conseguiu ganhar aí do Galão. Isso que o Márcio falou é verdade. Aí o Márcio complementa a informação aí, que em 70 tem o episódio do livro do Médici, que queria a convocação do Dario, mas o João Saldanha não queria convocá-lo. E aí veio quem? Zagallo. Zagallo. E a célebre frase, né? Ele convoca o ministério e eu convoco os jogadores. Né? E o Dadá foi, né? O Dadá foi. E não jogou nenhum jogo, né? Sacanagem. Não sei se ele entrou. Ele entrou com a Romênia no segundo tempo. Entrou? Entrou com a Romênia no segundo tempo. Então não podemos dizer que o Dadá não jogou, então. Não, ele jogou 15 minutos só. Nossa senhora. Eu acho que o primeiro titular campeão do mundo atuando pelo Galo, eu acho que foi o Gilberto Silva. Sim. Não é isso mesmo? Porque o Dadá jogou em 70, sim, mas acho que ele era reserva, né? Só que ele era reserva. Gilberto Silva depois foi vendido pro Arsenal, né? Isso. E lá ele é ídolo, viu? É mesmo. Lá ele é ídolo mesmo. Você sabe que meu clube na Inglaterra é o Arsenal, né? Eu sou Gunners. Eu na Inglaterra... Eu gosto daquele time lá que tem aquelas músicas bonitas, acho que é Liverpool. Os Beatles, Liverpool. Aquela música lá que quando o time entra em campo, fala, você nunca estará sozinho, legal. A música no Enfield, né? É maravilhoso mesmo. Acho bonito isso aí, eu acho legal. Eu gosto muito das torcidas, sabe? Tanto que eu tinha um sonho de criança de assistir um jogo lá dentro da Bombonera, né? Aí eu dei a sorte, quando eu estava na Argentina, o Boca ia jogar contra o Atlético Paranaense, pela Libertadores, acho que 19, 18, sei lá. Aí eu fui, paguei caro pra cacete do ingresso, eu peguei o ingresso da terceira mão. Mas eu falei, é a única oportunidade, velho, eu paguei, foi meu amigo Fabrício. Então nós fomos lá, é muito louco lá o jogo lá dentro. Os caras cantam igual na televisão mesmo. 2-0. 2-0. Acho que tinha empatado aqui no Brasil, né? E lá ganhou de 2-0 contra o Atlético Paranaense. Você sabe que o estádio do Liverpool e do Everton são próximos, né? Tem o clássico lá, né? O clássico do Liverpool e Everton, os dois são de Liverpool. Tem o clássico do Anfield Road, né? Anfield Road é uma estrada que leva os dois estados ao mesmo ponto, né? É
tipo uma rua que passa do lado do estádio, assim, que leva para o mesmo lugar. O estádio é tipo aquele estádio do Independente do Racing. O estádio Independente do Racing são muito próximos um do outro, né? Um tá na esquina e o outro... já vi uma foto. É interessante isso aí. Um tá numa esquina e o outro tá lá na esquina, tipo assim, como se tivesse 2 quadras na frente, mais ou menos. Então não pode ter jogo dos dois juntos, não, viu? Senão o pau quebra. O do Cruzeiro, se for, vai ser em Betim, né? Aí... Se o rival fizer o estádio, vai ser em Betim. Bom, esse negócio de lenda de Saci Pererê é outra história. Vamos nos ater aos fatos aqui do Pelé. Já chorou bastante hoje, Marcos? Ou tá chateado? Não, só fiquei assim um pouco assim, né? Pelo que ele representa e representou, né? E é triste, né? No caso, você vê a morte de um grande jogador e também tem a questão da família também, né? Dói um pouquinho, dói bastante. E Itamar, o que você acha, assim, do fato em si? É triste. Onde que eu tava? Eu tava lá no Centrão. Eu fui até comprar essa camisa do Galo aqui, essa camiseta, coincidência. Eu vou viajar, né? Eu sempre levo um tanto de camisa do Galo. Aí eu comprei essa aqui para poder levar para viajar. Aí um irmão meu botou lá no grupo, lá, eu falei, correu, e depois começou um tanto de notícia. Eu fico triste. Primeiro, a mãe dele é viva. A gente sabe que quando uma mãe, um pai perde um filho, perde a lógica totalmente da vida. A gente sabe que tem muitos filhos, muitos fãs aí pelo mundo todo. A morte nunca é bom. É algo inevitável, mas a gente nunca está preparado para ela. É triste, eu fico triste com ele. 82 anos, né, e tal, viveu muito. Pois é, mas a mãe dele tem 100. Ele queria que ele vivesse mais, assim. É um ícone do brasileiro, assim, sei lá. Eu fico triste. Não só com pessoas famosas, mas também é complicado com um rim só, né? E se você for olhar a idade do Pelé, ele morreu muito novo, né? O pai, que é 97, falou... Tem uma entrevista que ele comenta, fala, a minha família, ela tem longevidade. Então, vocês vão me aturar por muitos anos ainda. É triste demais, né? Igual eu falei. Eu para falar a verdade, eu vou contar assim, eu acho que o dia que eu mais chorei de verdade mesmo foi aquela tragédia da Chapecoense. Aquilo para mim foi, assim, inesperado, assim, sabe? Surreal, né, velho? Surreal. Parece filme de, sabe, que é filme de suspense, sabe? Que é filme de avião, de acidente aéreo, sabe? Assim, eu chorei bastante, não vou mentir, não. Mas o Pelé, eu vou falar com você que eu senti, sim. Achei que é muito triste, no caso, sabe? Você perder, igual eu falei, perder um grande jogador, sabe? E demais por uma doença que, infelizmente, ainda então, não tem cura, que é o câncer. Apesar que o câncer dele foi o câncer de cólon, que inclusive é o que matou o grande o Boltzmann, né? Chadwick. Bom, foi o mesmo? Não sei. Ele falou que foi câncer do estômago, eu não sei, porque... É linfático, né? Câncer linfático? O Ah, não, é do... Eu tô confundindo aqui. Do Pantera Negra, né? Eu não sei na dúvida se eu tô não falar bobagem. Foi de estômago. Foi de estômago. Foi de estômago. Até tô brincando aqui de falar, se chamar o Itamar de Pelé. O Itamar joga bola, viu? É mesmo? Itamar é craque, eu falar, joga muita bola. O Itamar, a gente pode desassociar a vida particular de um sujeito igual Pelé, da vida fora dos campos, assim, dentro dos campos? Porque dentro dos campos ele não pode nem discutir quem foi. Mas fora dos campos, você acha que tem discussão? Hoje não, melhor não. Eu acho que é muito forte o sentimento. Eu acho que hoje não. Tem que lembrar dele. Estou só fazendo essa comparação aí, que quando o Maradona morreu, torcedores até de outros clubes rivais, como o River e Boca, se uniram em torno do Maradona, né? Na morte dele. Inclusive, eu vi umas pessoas comentando...
que o Maradona teve mais repercussão, mais comoção é do que a negócio do Pelé. O Pelé, hoje, nós estamos no dia ainda, falta muito ainda. Ué. Uai, nós estamos vendo aí, ó, os grandes clubes da Europa aí, batendo palmas, fazendo reverência e tudo mais. Então, Mas vou só te dizer um negócio. O New York Times, que é um jornal americano, já deu notícia hoje no seu site a respeito dele. Pior que para você ter uma notícia no New York Times, você tem que ser uma pessoa gigantesca, viu? Gigantesca. Aqui só confirmando a informação, o Pantera Negra morreu foi de câncer no colo mesmo, tá? Ah, tá. Pois é, eu tava nessa dúvida aí. Pois é, então assim, e olha que o Chadwick Boseman, né, foi também, e muito novo, né? 43 anos. Pois é. Tem até um cara aqui, ó, falando aqui, ó, da notícia do Pelé. Tem 2 notícias sobre ele aqui, ó. Primeira página. Tem aquele cara lá, o Netanyahu, aí depois tem o Pelé. Falando sobre seus feitos. E tem um cronista aqui de esporte falando, morreu Deus ou morreu a pessoa? Você vê como é que o cara escreveu aqui, né? Olha isso. Entendeu? Sim. A NASA publicou uma foto, pra você ver, colocou a galáxia com as cores do Brasil, olha que massa, em homenagem a Pelé. Que coisa legal, gente. Foi no site da NASA agora? É a NASA, é a foto, legal. Ela em homenagem a Pelé, NASA publica foto da galáxia com cores do Brasil. Que coisa linda, hein? Fantástica, hein? Você vê o tamanho do cara, né? Ah, não, com toda certeza. Com toda certeza. Acho que todo brasileiro que vai ao exterior, para fora do Brasil, tem que considerar o Pelé como se for no Japão lá falar Pelé, falar assim, conheço o Pelé? Pelo menos a gente sabe que país nós somos, né? Pelo menos colocou a gente no mapa, né? Então, assim... Eu fico imaginando, por exemplo, Pelé e Ronaldinho. Ronaldinho também você vai lá fora e é conhecidíssimo mundialmente. Os dois Ronaldinhos são muito conhecidos. Tanto o Fenômeno quanto o R10. Sem dúvida. Falar em João Saldanha aqui, ó. Essa placar aqui, ó. Olha, essa. Das eliminatórias aí, ó, Itamar. Eita, que ano que é? 70. Março de 70. Eita. O João Saldanha participava de um programa esportivo, você acha que era Manchete Esportiva, não é isso? Era Manchete. Lembro demais. Tem até um jogo aqui do Galo com o Corinthians aqui, ó. O Corinthians ganhou do Galo aqui, ó. Azar do Corinthians. Boa. É engraçado falar do Corinthians que o time que mais sofreu com o Pelé foi o Corinthians, né? Na verdade, essa fila que o Corinthians tem se deve muito ao Pelé, né, gente? O jejum do Corinthians é histórico. Entendeu? Então, assim, o Pelé fazia questão de jogar bem contra o Corinthians, né? A frase daquele menino que está surgindo como um grande goleador, Alan, que ele chama, né? Isso. Aquele que ele diz, abre aspas, tudo que você viu qualquer jogador fazer, Pelé fez antes. Descansa em paz. Fecha. Isso mesmo. Menino está só botando no campo. Não tenho certeza, mas parece que o Richarlison fez uma tatuagem que coloca o Neymar e o Pelé, se eu não me engano. É os ídolos dele, né? Não sei se... O Fenômeno tá também. E ele, três. Acho que o Pelé. Isso mesmo. O Messi também fez uma reverência, colocou a foto dele com o Pelé e disse, descansa em paz, Pelé.
Inclusive, né, na própria Copa do Mundo, a gente viu a comoção, né? A FIFA, juntamente com os jogadores e outras seleções também, né? Se solidarizando com a questão do próprio Pelé mesmo. Aqui o Pelé, aqui, ó, no jogo contra o Chile. Muito bom. Isso aí é o que? Placar também? É placar também. Brasil e Chile. Imagina onde é que o Douglas arrumou essas revistas, hein? Cristiano Ronaldo escreveu um textão enorme, tá falando do Pelé. Ah, é? Depois vale a pena ler, muito legal. Mas tá onde? Tá no Instagram? Tá no acho que é Instagram ou Twitter, acho que é Instagram, acho. Mbappé também falou a respeito da questão do Pelé também, viu? Inclusive aparece até abraçando o Pelé. Vinícius Júnior, Soares. Galera, tá. Iniesta. Ronaldo Fenômeno. Não tem como não ser, né? Aqui, o Beckenbauer. Pelé afirmava que Reinaldo era jogador que mais se aproximava dele. Não duvido, não. O Zico falou algo parecido, viu? O Zico teve a época que falou algo parecido. Eu acho assim que qualquer jogador que a gente for traçar paralelo aqui, gente, é até bobagem, né? Com o Pelé assim, é bobagem. E é interessante, assim, tudo bem, realmente fora do campo era polêmica, algumas coisas e tudo mais, né? Mas assim, ele também teve a contribuição dele, principalmente essa questão das crianças, né, no caso, né? Chamar a questão pro problema da educação na época e tudo. Eu vi alguém postando um negócio aqui, parece que o Pelé era a favor das diretas já, é isso? Também. Ele tem uma foto com a camisa amarela escrito diretas já. Tem uma foto. Aí você fica pensando, diretas já no caso, no sentido de quê? De partido ou no sentido de mudar o que estava antes? Naquela época da campanha, quando o Brasil abraçou a questão das eleições diretas. Em 84, né? Uhum. E começa diretas já, né? Campanhas diretas já. Gente, o que o Pelé fez, eu acho que nenhum outro brasileiro vai conseguir fazer daqui 200 anos. Viu? Ah, sim. Concordo. Acho muito difícil. E um detalhe é o seguinte, a questão que eu falo para você é o seguinte, o Pelé, na verdade, qual que era a posição que ele jogava? Porque ele usava a camisa 10, que é do cara que pensa. Mas eu acho que no caso não, né? Boa pergunta. Bom, eu posso te dizer assim que ele era o que seria mais ou menos hoje ponta de lança, né? Que eles chamam o que era o ponta de lança? Que todo mundo fala, que eu não sei até hoje o que é. É um cara que joga armando, mas define, né? Tipo, então o Messi é o ponta de lança? Também. Entendi. Porque essa questão da pessoa, a pessoa usa camisa 10, porque geralmente o camisa 10 é o armador, mas só que naquela época o 10 dava um outro sentido, igual o Douglas falou, é o ponta de lança. Porque é o seguinte, quando você tem os dois jogadores mais abertos, que são os pontas, eles jogam para o centroavante. Esse ponta de lança é o 10 que joga por detrás do centroavante para conseguir fazer também a finalização. Entendi. Entendeu? Antigamente você tinha os dois pontas, hoje você não tem, você só tem dois atacantes na frente. O ponta de lança é tão importante hoje que ele entra entre os dois. Ele funciona como se fosse um falso centroavante. Né? O Neymar seria, na verdade, ser ponta de lança? Também. Só que o Neymar tem mais característica de atacante de ponta, né? Que eu acho o problema da seleção. Falta um cara para armar o jogo. Eu acho que dessa Copa deveria ter sido o menino do Flamengo, que arrebentou no Cruzeiro e hoje arrebenta no Flamengo. Senhor chamado Everton Ribeiro. Pois é. Da mesma forma. O cara para armar o jogo. Arrascaeta no Uruguai. Isso, ele devia ter jogado o Arrascaeta também. Pois é. Apesar que o Arrascaeta também não é 10, né? Ele só estourou no Cruzeiro quando chegou o Thiago Neves.
Vocês vão lembrar. Quando davam a 10 para o Arrascaeta, o Cruzeiro não arrumou nada. O Cruzeiro estourou quando o Thiago Neves chegou, aí o Arrascaeta jogou solto. É o que ele passa no Flamengo, né? O Everton Ribeiro prepara, ele destrói lá. Inclusive, o Flamengo poderia vender ele o jeito. O time desse está muito bom ainda. O Flamengo hoje monta 3 times fácil. Se quiser, ele consegue montar 3 times. Aqui, o Márcio colocou essa curiosidade aí, né? Houve um jogo no Maracanã que o Vasco vencia o Santos por 2-0. Aos 40 e poucos do segundo tempo, a torcida começou a zoar o Pelé. Cadê o Pelé? O Pelé levantou a mão e fez 2 gols. Isso é verdade mesmo. Tá parecendo a questão do Dario também. O pessoal fica enchendo o saco dele, vai lá, duvida, vou lá e faço gol. Mas tem isso também acho que foi quem era o zagueiro do Vasco, era o Brito, né? Tava zoando ele, cadê o negão, não sei o quê. O Pelé só fez assim, espera. Pegou uma bola, fez um, depois fez outro. Quase fez o terceiro, porque o Andrada defendeu nesse jogo. Né? Era para ser 3-2 para o Santos. Foi nesse jogo de... Se não me engano, foi torneio Rio-São Paulo. Né? Ou aquele Gomes Pedrosa. Robertão. Acho que ele ganhou 3 em São Paulo pelo Santos, Pelé. E é que eu falo, o time que mais sofreu com o Pelé foi o Corinthians. O Corinthians passou 10 anos sem ganhar do Santos. Cara, é muito tempo, hein? É muita coisa. A entrevista, um podcast show de bola do Mano com o Silvio de Almeida, o Mano brinca com o Silvio de Almeida, falou assim, o Santos, nós somos muito carrascos do seu time. Porque eu acho que o pai do Silvio de Almeida jogou lá no Corinthians, né? É o Barbosinha. E aí ele falou, Barbosinha, na minha época, o Santos acabava com o Corinthians. O Silvio de Almeida falou assim, você me chama para entrevista, já começa a me humilhar, eu vou embora. Foi bem no início da entrevista. Foi legal. E é um podcast que eu recomendo para quem está ouvindo a gente aí, é o Mano Brown com o Silvio de Almeida, que agora virou né, do atual do governo aí que ganhou. Isso. É muito legal a entrevista deles. É muito interessante. Gente, se alguém quiser fazer uma última consideração final a respeito do Pelé, que o faça, porque a gente já vai se despedindo. A gente fez essa edição especial aí para o Pelé, porque é um cidadão que merece. Talvez o Brasil não fosse o Brasil por causa desse sujeito. Muito da construção dos mitos brasileiros passa pelo Pelé. Concordo. E, principalmente, uma das principais características das pessoas mais pobres tá bem de vida é porque o Pelé conseguiu abrir esse espaço para os jogadores brasileiros. Se não fosse ele, talvez o Brasil não fosse o país do futebol. Conforme o UOL, em 47 jogos, o Pelé fez 49 gols do Corinthians. Olha pra você ver. É mito mesmo, né, bicho? Cara... Aqui, depois recomendo vocês pegarem o texto lido pelo Mauro Betting na Jovem Pan, algo espetacular, realmente é de emocionar. Vamos lá, últimas palavras. Não, o que a gente tem para falar, o Pelé talvez faleceu hoje o Edson Arantes, mas o Pelé, ele é eterno. Ele, para sempre, em termos do futebol, o atleta do século, ele será eterno. E a gente fica triste, né? Manda os sentimentos para o Brasil inteiro. Acho que o Brasil inteiro está de luto. Acho que quem não gosta do Pelé vai gostar. A galera que não nasceu enquanto futebolista. Bem, em relação a essa questão, é o seguinte, eu recomendo, né? Vou colocar algumas questões aí, olha. Fuga para a Vitória, que é um filme que o Pelé atua com Sylvester Stallone, né, durante a Segunda Guerra, um filme muito interessante. E o Pelé Eterno, documentário, muito bom, também recomendo, né? E aquele pessoal, por exemplo, que gostar de história em quadrinhos, tem o Pelézinho, que é o Pelé justamente, né? Que o próprio Maurício de Souza criou esse personagem, na época, inclusive, que o Pelé, né? É interessante.
Força Família. Isso mesmo. Eu vou recomendar aí um filme que passava muito na TV Manchete, Isto é Pelé, em que ele ensina as pessoas a finalizar. Acho que muito jogador aí precisa assistir esse jogo, esse filme aí, onde Pelé ensina as pessoas a finalizar. Ele praticamente... Tá precisando mesmo, viu? Que tem um pessoal que eu vou te contar, viu? Parece que joga bola, jogando futebol americano. Eu aprendi algumas coisas no futebol por causa dele, né? Uhum. Principalmente essa coisa de finalizar, cara. Isso aí é o... Tem muito jogador aí que só olha pra bola. Ele nunca olhou pra bola, né? Isso aí. Quem deve estar triste também é a rainha dos baixinhos, né, meu amigo Marcos? Ah, pois é. Mas é, a Xuxa que teve um relacionamento com o Pelé e tudo mais, mas ela metia o pau nele, viu? Depois eu convido as pessoas a ir num corte aí de um podcast do Sérgio Malandro, em que ele fala na terceira pessoa. Muito legal, ela falando sobre isso. Recomendo, procurem aí no YouTube aí, ela falando sobre isso. E a Xuxa, eu achava que era só uma pessoa supérflua. Para mim, a Xuxa tá virando uma pessoa fora do comum, viu? Muito fora do comum. Talvez a gente, ô Marlos e Itamar, talvez a gente pode ter perdido um dos personagens da construção da personalidade brasileira. Nós acabamos de perder um personagem da construção da personalidade do que é o brasileiro. A gente acabou de perder essa última referência que a gente tinha de pessoa. Eu não sei se o Marlos concorda comigo. Principalmente para os negros. Principalmente para os negros, porque... A representatividade dele em relação aos negros é muito interessante. Inclusive, né? Eu estava vendo agora no ESPN, no caso, né? O próprio Barack Obama mandando... Acho que no momento que estiveram juntos, no caso, né? Que é bem interessante também. No caso. Entendeu? Então, assim... Nós devemos muito a ele. Não gostaria de estar falando isso, não, mas infelizmente até os deuses morrem, né, gente? Uhum. É ou não é, Maitamar? Até os deuses. Até os deuses morrem. A gente vai ter que viver sem eles agora. Isso aí, gente. Um abraço a todos. Deus, amigos. A Câmara Coreza. Tudo vai ser. Até mais. Um abraço. Pelé eterno. Pelé eterno. Pelé eterno. Boa.